Dá-lhe pau. Alô, alô. Show. E aí, pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui hoje para aprender um pouquinho sobre a vida do Alberto, aprender onde é que ele vive, o que ele come, que horas ele acorda, o que ele faz, tudo com o objetivo de imitar exatamente, tentando ser pessoas tão fodas quanto e falhar miseravelmente, nos tornando apenas uma cópia pior. Que absurdo. Que absurdo. Nem começou direito, já veio essa pedrada. Não, muito obrigado. Alberto, se quiser se apresentar. Não, vamos lá. Bom, prazer, gente. Meu nome é Alberto Soletti. Eu sou desenvolvedor de jogos, moro em Pelotas e atuo principalmente como game designer. É isso aí, minha cor favorita é azul, mano. Acabou. A apresentação. Lá, assim, no tela é difícil de se apresentar, né? Não tem problema. Tenho 24 anos, lembra disso. 24? Pô, mas 24 anos. é uma boa idade. Ai, velho, vai. Show. O objetivo aqui, na real, é fazer uma entrevistinha sobre um pouquinho sobre tua carreira, um pouquinho sobre prototipagem, que é a cadeira que iniciou esse trabalho. A gente tem algumas perguntas obrigatórias, mas a gente não precisa se prender a elas. A gente pode desenvolver o papo e ir mais longe. Mas vamos começar com... Acho que a gente pode começar por elas, porque são as mais fáceis. Nele. Show. A ideia aqui é falar sobre alguns jogos que tu já elaborou em algumas Game Jams. Então, vamos lá. Quais são os que tu mais tem orgulho aí? Cara, única e exclusivamente Game Jam. Eu acho que não, não tô nem aí. Tá, então tá. Então tá, beleza. Eu acho que um dos projetos que eu mais me orgulho de ter feito foi um jogo analógico, na verdade. Um jogo de tabuleiro, Heritage. Era basicamente uma cadeira da faculdade que eu tinha que criar alguma coisa de tabuleiro. E eu me agarrei muito a um elemento de prototipagem que eu acho que é interessante. Que é, pra mim, jogos de tabuleiro tem que ser uma coisa acessíveis. E atualmente os preços cada vez mais aumentam e é cada vez mais difícil de ter acesso a eles pra poder jogar. Então a primeira coisa que eu tracei como objetivo era que eu conseguisse prototipar o jogo usando um baralho de cartas normais. Pra que qualquer pessoa que tivesse um baralho de cartas normais pudesse jogar. E a partir disso, todo um projeto surgiu. É um jogo 1 contra 1, um duelo. Ele funciona de um jeito bem legal, com um elemento super simples, que é só 7 cartas de cada naipe e uma moeda. Então é uma coisa que todo mundo tem acesso. E eu não sei se eu vou conseguir entrar muito em detalhes sobre todo o projeto em si, mas eu posso te dizer que ter traçado isso como uma das bases de guidelines para o desenvolvimento dele, e ver ele se desenvolver e depois poder testar com as pessoas usando as cartas reais, foi muito bom e foi muito produtivo em relação ao balanceamento e o desenvolvimento do projeto. Porque eu não precisei produzir material extra, eu não tive que esperar essas coisas acontecerem para poder testar com as pessoas, validar o que estava dando certo, identificar onde podia melhorar. Eu literalmente só peguei um baralho de cartas, cheguei nos meus amigos e falei: beleza, gurizada, eu tenho um jogo para apresentar para vocês. E isso, né, ficar fazendo essas iterações de playtest, eu acho que é o coração da prototipagem, né? Então acho que seria por aí. Show. Vou guiar aqui pelas perguntas obrigatórias e depois a gente se solta. Quantas pessoas tinha na equipe desse projeto? Uma. Ele tava desenvolvendo ele sozinho. Sim. Show. Tu usou alguma técnica ou software para organização? Sim, eu sempre usei muito whiteboards no geral. E naquele projeto eu usei bastante o Draw.io ainda. Para me organizar visualmente na maior parte dos elementos, eu conseguia simular as cartas dentro do próprio aplicativo. E cheguei a usar um pouquinho do Trello também, mais para deadlines. Mas ainda assim ele serve muito bem para isso, né? Show. E como é que foi o processo criativo ali para a geração da ideia principal e depois das iterações? Cara,
Bom, eu tinha essa necessidade de querer trabalhar com baralho de cartas original, então a primeira coisa que veio na minha cabeça foi identificar jogos de cartas de tabuleiro que eu gostava muito de jogar. E eu, cara, passei tempo pensando, pesquisei, olhei os próprios jogos que eu tinha, que meus amigos tinham, e fui tentando entender quais eram os elementos principais de diversão deles, que eram a melhor sensação, né, em relação a isso. E eu me deparei com um dos jogos que é mais famoso da atualidade, todo mundo ama, que é o Coup. O Coup é muito bom, ele é um jogo simples de jogar, ele é super divertido. E uma das melhores sensações do Coup é aquela sensação de eu te li como um livro, né? É uma sensação maravilhosa que o jogo te propõe. E eu acredito que aquilo ali tinha muito espaço para ser aproveitado de outras maneiras que não só o blefe, mas sim com pensamento estratégico. Existe um outro jogo, Seven Colors, eu acho que é, deixa eu confirmar só pra ver se eu não tô falando bobagem. Calma aí. Eu acho que é isso, não tô falando merda. Não, eu tô falando merda, não lembro o nome do jogo exatamente. Mas enfim, é basicamente um jogo de cartas de tabuleiro em que as regras do jogo estão constantemente mudando. A cada rodada, basicamente, elas mudam. E pra mim aquilo envolvia uma parte lógica muito legal de poder brincar com mais de uma maneira de ganhar o jogo. E tu tinha que ser capaz de jogar em vários desses territórios, né? E somando essas duas coisas, eu pensei, bom, beleza, eu quero muito esse aha moment de eu te li como um livro, mas eu também queria que tivesse esse pensamento estratégico de adaptabilidade. E a partir disso eu criei um jogo em que a cada rodada, dependendo das decisões dos jogadores, o cenário em que a partida está acontecendo muda. Ele muda baseado no naipe da carta que está ocupando a casa de cenário. E dependendo de quem estiver no poder naquele momento, se é a nobreza, o clero, os mercantes ou os camponeses, as condições de vitória mudam. E essas coisas tendem a seguir uma lógica, né? Se a nobreza está no poder, é somente as cartas mais altas que vão estar com essa grande quantidade de poder para vencer a rodada. Quando o clero entra, o que determina a carta vitoriosa é a hierarquia da sociedade. Então os nobres estão lá no topo. O clero logo em seguida e vai seguindo assim. Então a ideia era basicamente que a cada rodada o jogador tivesse que tentar entender o que o jogador que ele tá contra tem de intenção naquele lance e mudar as regras para uma coisa que facilite as suas condições de vitória no final da rodada, ou tentar prever qual o cenário que ele vai tentar mudar e jogar em cima das novas condições que vão ser estabelecidas. Sei que é um pouco abstrato de falar assim, então eu peço desculpa. Não, tranquilo. Parece bem complexo, então só lembrando que se tu quiser mostrar qualquer coisa, pode compartilhar aí, tranquilo. Se não quiser também. Eu vou tentar pegar algumas coisas aqui. Mas pra poder me tocando. Mas com bastante complexidade, assim, imagino que ele não tenha começado tão louco, né? Desde o princípio eu já visualizava ele como esse jogo de embate lógico. Eu sempre gostei muito de jogos nesse estilo e tinha como objetivo trabalhar um projeto que fosse assim, que tivesse esse quesito de diversão. Sim. E no seu primeiro momento eu ainda não tinha conseguido enxergar todas essas variações de regras, nem exatamente qual era a melhor maneira de construir isso. Mas essa ideia de mudar o cenário da partida foi o ponto de partida. Foi a peça inicial, né? Acabei de lembrar, na verdade, teve um site, eu vou tentar lembrar o nome dele. Ele é basicamente um site de prototipagem de jogos de tabuleiro online. Também tem o Tabletopia, que funciona super bem pra isso, então posso referenciar ele. Basicamente são sites que tu consegue adicionar as peças que tu quiser lá dentro, com liberdade, então facilita bastante pra esse processo. Foi uma ferramenta que eu não tinha citado antes, peço desculpas. Mas... Então, o negócio não começou tão complexo, mas foi uma ideia encadeando na outra. Eu tinha noção desses duas guidelines de aha moment, eu te entendo, te leio, e mudança de regras. Eu peguei os naipes das cartas, de mais de um jogo já trabalhou os naipes das cartas, cada um representando uma entidade de uma sociedade, e isso entrou como um gancho para vestir esses 3 pontos. Show. Esse projeto, ele teve continuidade? Ele foi até o fim? Ele é redondinho? Tá onde? Ele não foi até aonde eu poderia ter levado ele. Ele tem a sua versão jogável.
Eu enviei ela, inclusive, para o festival do SB Games de 2022 ou 2021, não lembro agora, na categoria de jogos de estudante e jogos de tabuleiro. Ele foi chamado como um dos finalistas, mas infelizmente naquele ano, na categoria de estudante de board games, não houveram submissões suficientes para ter prêmios, né? Mas felizmente ainda recebi ótimos feedbacks dos avaliadores, o que validou o projeto. E assim como tu comentasse, sim, ele é um projeto um pouco complexo, ele não é um jogo tão simples assim, mas assim que tu vê alguém jogando pela primeira vez, tu entende, e dali pra frente é um jogo bem divertido de continuar jogando. Show. Nesse processo, assim, quais foram as principais lições que tu aprendeu fazendo e os erros, coisas que alguém ouvindo a gente poderia tomar como conselho? Vamos lá. Acho que a primeira coisa foi em relação a playtest, que é um aprendizado um pouco mais geral, mas foi ali que eu realmente entendi na prática o poder daquilo. É lógico que quem tá na área já entende que uma ideia na cabeça e ela realmente na prática, no papel, não, muitas vezes, para não dizer 99% das vezes, não é a mesma coisa. Mas, ainda assim, mesmo a ideia no papel estando divertida, ela sempre tem um leque de possibilidades que não aparecem até tu realmente botar ela em prática. Seja através de grupos de amigos. Eu entrei em contato com um grupo do Facebook na época, que é o pessoal do ProtoBR. Eles são um grupo de Facebook para prototipação de board games e eles abrem para o pessoal poder mandar os jogos. Eles tinham sessões mensais em que vários projetos novos chegavam, muita gente experiente dava chance para jogar e escutar os feedbacks. E o nível que o meu projeto estava pré a etapa de playtests, por ter conseguido ser prototipado rapidamente com as cartas, pro pós disso foi assim, foi um processo muito maior do que a própria concepção da ideia. O polimento de sistema de pontuação, que é uma coisa que às vezes é tão simples, mas pode não ficar tão intuitiva para quem tá recém conhecendo o jogo. Balanceamento, quantidade de... Uma coisa mega simples, quantas cartas o jogador tem na mão? E o impacto que isso tem num jogo de tabuleiro é impressionante, cara. A diferença de uma carta, 2 cartas é muito grande. Ainda mais num jogo em que a gente tem a opção, em regras, de deixar o jogador contar a carta ou não. Se o baralho se repete ou não, né? Então, todos esses foram elementos que são camadas muito complexas de se entender antes de enxergar na prática e fazer o playtest. Isso é um aprendizado que, bom, a primeira vez que eu apresentei para as pessoas, eu falei, já tá jogável e tal, tava todo empolgado, lógico, feliz da vida ainda, conversando na área. E eu fui jogar e eu pensei, puta, cara, eu desconsiderei muitos elementos que só apareceram agora com os playtests. E foi um balde de água fria no primeiro momento, mas os meus amigos, logicamente, entenderam o conceito do jogo e falaram, queremos te dar uns feedback, com todo esse agregado, os testes, os balanceamentos, tabelar valores e tal. O jogo voltou pra essa mesma roda de amigos como uma experiência completamente diferente. E até mesmo hoje, que eu já tô aí há pelo menos uns 6 anos atuando no mercado, segue exatamente aquele jogo sendo o favorito de muitos dos meus amigos. Talvez porque eles também estiveram dentro do processo de criação dele, né? Mas ver a coisa se desenvolvendo foi muito divertido. Interessante. Acho que esse foi o principal aprendizado. Posso desviar um pouquinho só da linha? Claro, fica à vontade. Tem uma parte bem interessante ali, é legal acompanhar, ver como é que tu gerou a ideia e como tu evoluiu ela, e essa parte dos testes. Uma dúvida que eu tenho um pouquinho aqui é em relação a como você trabalha com esses grupos. Tu chegou a sentir muita diferença entre as pessoas, por exemplo, do grupo do Facebook, que eram players experientes, dos teus amigos, que talvez não fossem de jogos, tu separou eles de alguma maneira, sentiu diferenças na maneira que eles jogavam, como tu fez pra garantir que todo mundo ficasse feliz e entender que tava lidando com pessoas diferentes? Cara, primeiramente, isso é uma pergunta essencial. Saber identificar quem é o teu público-alvo e qual é o feedback que tu vai receber a partir de outros públicos que não necessariamente ele, né? Houveram já outros projetos que, enquanto eu estava desenvolvendo, era um jogo destinado para crianças, por exemplo, que eu estava desenvolvendo, e quando eu mandei para meus amigos jogarem, eu mandei formulários junto, lógico, para receber o máximo de feedback possível. Houveram respostas de que, eu não achei o jogo divertido, eu achei ele muito fácil. E com esse jogo, eu fui exatamente atrás do meu público-alvo. Eu joguei ele diretamente com pessoas que já são ávidos jogadores de jogos de tabuleiro, tanto dentro do meu grupo de amigos, quanto no grupo do Facebook.
Inclusive, houveram momentos em que tinham jogadores mais casuais nesse grupo do Facebook que estavam lá pra se divertir. Era um evento aberto, então todo mundo podia ir lá dar uma chance pros jogos. Apareceram alguns jogadores mais casuais, o que trouxe um pouco mais de... Opa! Já identifiquei que talvez o primeiro contato com o jogo não esteja bom o suficiente, porque houve uma parede alta a ser ultrapassada ali naquele primeiro momento para jogadores que não tinham essa familiaridade. Uma vez sendo passado por ela, a coisa mudou bastante. Aí eles conseguiram tocar o jogo normalmente, e era divertido porque, felizmente, quando isso aconteceu, era um jogador casual contra outro jogador casual. Então eles acompanharam a curva de aprendizado dos dois foi muito próxima, então tava sempre divertida a competição entre eles. Dentro do meu grupo de amigos, lógico, tem alguns que têm mais experiência que alguns outros, e aconteceram de momentos tipo, não tenho certeza disso aqui, e a outra pessoa já tava tipo lá na frente, não, vou jogar isso aqui, vou fazer isso aqui, já tava jogando um bagulho bem mais avançado. Então sim, levar em consideração o teu público-alvo para fazer o playtest é essencial, saber filtrar o feedback a partir disso. É por isso que é muito importante traçar para quem que eu tô direcionando esse protótipo. Qual o meu objetivo com isso aqui? Quem que vai ser as pessoas que eu quero realmente conquistar com isso aqui? Porque quando tu leva isso para esse público, se ele valida, é o melhor feedback que tu poderia receber. E se tu leva isso para um público que não necessariamente era o teu público inicial, tu pode acabar se surpreendendo, positivamente ou negativamente, mas é saber filtrar esses feedbacks, né? Então sim, é muito importante isso. Espero que tenha ficado claro, desculpa, eu me enrolei muito. Não, foi bom. Se puxar mais algo, a gente pode ir para outro jogo. Acho que eu só queria saber ainda, provavelmente vai ser um bate-volta rápido. No caso, então, você sente que esse game, justamente por ele ser um pouco mais complexo e ter essas dinâmicas diferentes, ele já estava encaixado com um público ideal para ele, assim. Aquele grupo do Facebook era o grupo dele, assim. Sim, era um grupo mais intenso de jogos de tabuleiro. Sim, concordo, é exatamente isso. Eu tentei apresentar ele para um grupo de amigos que foi entrar no mundo de board games bem mais tarde, bem mais casualmente. Às vezes a gente jogava, sei lá, um banco imobiliário, algumas coisas assim. Devagarinho, outros jogos mais complexos foram entrando. Mas no primeiro momento houve esse contraste, esse choque de realidade. Tipo, talvez eu não esteja nem na vibe de querer aprender uma coisa tão complexa ainda, porque é uma questão de disposição, realmente. É tipo, a ideia é se divertir. E se a coisa não tá sendo divertida para aquele público-alvo, tá tudo bem, porque não necessariamente era pra ele que estava sendo desenvolvido. Aí até, mercadologicamente falando, é importante levar isso em conta, né? Que jogos muito nichados têm muito mais dificuldade de sobreviver. Logicamente eles existem e tem gente que vai adorar consumir eles, mas é entender que existem algumas margens que... por exemplo, no final de toda essa história, eu olhei pro meu projeto e eu percebi, cara, ele tá um nível acima de complexidade do que eu realmente gostaria que ele tivesse. E eu ainda não tive a oportunidade de voltar pra ele e fazer todo o trabalho que eu quero fazer com ele. Mas o meu objetivo é dar uma pequena baixadinha no nível de dificuldade, principalmente pra esses momentos iniciais. Pra quem tá chegando no projeto agora, conseguir encarar ele com tipo, saquei, quero botar em prática de uma vez. Ele não ficar de, eu vou ter que parar pra ler esse manual e vai ser difícil de entender. Porque isso às vezes é muito frustrante pra um jogador que é mais casual, né? Ninguém gosta de se sentir incapaz de fazer alguma coisa, e esse não é a proposta do jogo, é só se divertir. Então acho que em função desses elementos eu quero dar essa balanceadinha melhor nele. Muito legal, meu. Muito legal. Pretende publicar ele? Sim. Na verdade, ele é... Na fila dos meus projetos, ele tem chance de estar batendo na porta ainda esse ano. Pra voltar à atividade, sim. Nice demais. E aí? Por mim, a gente passa pro próximo jogo. Eu já tô com algumas vontades de fugir dessas perguntas obrigatórias, mas elas são necessárias ainda. Então, eu pensei em passar pro próximo jogo e a gente sobrar um tempinho pra fugir dela. Então tá. Então eu vou falar do projeto que eu acho que eu sou obrigado a falar quase, que é o Hopping. Né? Hopping Bonus Adventure, não ia ter como eu fugir dele. Principalmente pensando em prototipagem, testes e afins. Ele só existe por causa disso. O Hopping, ele surgiu em um momento muito conturbado da minha vida. Eu tava num semestre bem difícil. Tinha tido 2 internações hospitalares no mesmo semestre. E era o primeiro semestre da cadeira de projeto final do curso de jogos da Unicinos. E... faltando um mês pra entrega,
eu ainda não tinha nada. Porque o meu projeto anterior, eu fiquei muito tempo desconectado dele, e quando eu voltei eu não tinha nada, não tinha nenhum sentimento em relação a ele. Eu não conseguia encontrar a diversão dele, o Fun Factor dele tava morto. E eu cheguei pro meu coordenador e falei que eu queria começar uma ideia nova. Ele falou, tu entende que tu provavelmente vai rodar por tá fazendo isso e tal, é muito difícil tu conseguir em um mês entregar alguma coisa decente em relação a isso. E eu falei, beleza, faz parte, mas eu vou fazer isso. O processo de um mês foi muito trabalhoso. Eu me agarrei a teorias de game design com a complexidade emergente para tentar simplificar o meu trabalho, né? Basicamente eu criei vários elementos simples dentro do jogo, mas todos eles interagiam com a mesma mecânica e eles às vezes interagiam entre si também, as coisas todas se encadeavam. E então mesmo eu tendo só 3, 4 elementos do jogo e uma mecânica só, que é um pulo, a coisa ainda estava divertida, porque elas estavam todas conversando a mesma língua, né? Eu consegui testar isso com um protótipo muito furreca de shapes geométricos dentro da Unity. Eu não tinha visual nenhum, era literalmente bolinhas, era círculos, quadrados e triângulos. E isso aqui eu tenho um videozinho pra mostrar, se quiserem que eu compartilhe a tela. Basicamente eu tenho um vídeo de como ele era antes e uma transição pra exata a mesma cena depois. Eu acho que esse pode ser interessante, mas eu já vou mostrar ele. Basicamente o que aconteceu foi então um mês em que eu tive que desenvolver a ideia. E se eu quisesse ter um alpha, eu precisava prototipar ela o quanto antes. Eu precisava botar ela em prática e testar ela o quanto antes. Usei muito o Trello para me organizar. Demandas diárias, assim. Cada dia estava basicamente cronometrado lá dentro. E assim que eu tinha alguma coisa prática, eu comecei a jogar eu mesmo. Prototipar aquilo ali, ficar brincando dentro daquele ciclo. Mandava pra alguém, a pessoa ficava pulando ali dentro do ciclo e aquela coisa funcionou. Tava muito divertido jogar só com os visuais toscos. Então quando eu vestisse o jogo com arte, áudio, mais juiciness, mais aquele feeling rewarding de quando tá fazendo as coisas, eu imaginei que as coisas iam se encaixar. Posso compartilhar a tela aqui? Pra mostrar rapidinho? Uhum. Aqui, ó. Acho que tá com áudio direitinho. Posso até testar, peraí. Essa parte não tem áudio, idiota, esquece. Enfim, bom, basicamente aqui, versão Ultimate Protótipo, só um shape geométrico, nada demais, e logo em seguida a transição pro jogo na sua versão final. Ali, ó, o jogador era esse círculo, quadrados eram os troncos. Isso é basicamente a mesma cena, né? Os comportamentos dos shapes geométricos são os mesmos, por exemplo, aqui são os furões, os triângulos são os furões tentando fugir, os tocos são os quadrados, o jogador é o círculo, área de pulo, enfim, coisas que aqui, por exemplo, aqui eu tinha uma área limite de pulo, na versão final do jogo a gente já tinha extrapolado isso, porque testando eu percebi, putz, cara, se vai ser mais divertido o jogador poder pular em qualquer lugar, por que eu vou tirar isso dele? Tipo, meu objetivo não é fazer um jogo desafiador, a minha ideia é fazer um jogo que seja divertido, suculento, dinâmico, a pessoa fique viciada pulando de um lugar pro outro. E aí, bom, aqui dá pra ver bem a diferença, né, de uma versão protótipo pra versão final. O engraçado é ver que a essência ainda é a mesma, o coração da mecânica ainda é a mesma. Bom, acho que isso deu pra exemplificar mais ou menos o que eu tava querendo dizer em relação ao poder de um protótipo de uma semana de implementação. Prototipei qualquer coisa e a partir dali a grande maioria das outras implementações levaram em consideração os feedbacks que eu mesmo tive e outras pessoas tiveram daquele protótipozinho que saiu em uma semana. Quase uma game jam das ideias. Uhum. Ele sempre teve essa ideia de ser o coelhinho que pula de galho em galho, ou em algum momento ele foi diferente, ou no começo não era nada? Cara, eu vou te ser sincero, em relação a especificamente o coelho, eu não acredito que desde o princípio ele era. Eu pensei antes nas mecânicas, eu pensei antes no coração do fun factor do jogo. Eu queria uma mecânica de dash em que o jogador conseguisse dar dash em várias outras coisas em sequência e ficasse com aquela sensação boa de efeito em cadeia, aquela explosão Power Rangers, de eu acertei um monte de coisa e depois eu parei no chão e tudo explodiu atrás de mim. Era esse tipo de sensação que eu tava buscando no começo. E uma das coisas que eu queria, até pra uma familiaridade minha, é que ele fosse fofo. Eu gosto muito de pixel art fofo, eu acho muito carismático, eu acho que tem um poder muito grande. E quando eu pesquisei e fui atrás, eu percebi que ainda que a grande maioria dos cozy games envolvam pixel arts fofas,
o pacing deles tende a ser um pouco lento. E não é incomum pessoas que querem jogar uma coisa fofa quererem alguma coisa ainda um pouquinho mais dinâmica pra experiência delas. A gente tem jogos maravilhosos, não tô querendo dizer que isso não funciona, tá? De jeito maneira. Se a gente para pra pensar em Stardew Valley, ele tem um flow um pouco mais lento, mas ele tem uma complexidade gigantesca, ele é um cozy game mais casual. Até o próprio Minecraft na sua versão vanilla. Mas eu queria uma coisa um pouco diferente pra isso. Eu queria tentar trazer esse dinamismo, animações mais fluidas, hit impact, dashes poderosos em que o jogador só vira um rabisco na tela e atinge uma coisa. Isso no meio de uma pixel art fofa. Eu queria que o jogador se sentisse poderoso por fazer uma coisa, ainda que ela não fosse tão difícil, mas ele ficasse tipo, nossa, olha que legal que eu fiz. E acho que daí que entrou o conceito de coelhinho. A ideia da fofura já existia, mas é o conceito de um coelhinho no bosque, pulando entre criaturas e afins, aí foi uma coisa que surgiu depois. Show. Tu costuma seguir esse processo de mecânicas primeiro, roupagem depois, ou foi um processo incomum dada a falta de tempo? Boa pergunta. Deixa eu pensar em como eu encarei outras situações. No geral, eu sempre penso na experiência que eu quero que o jogador sinta. Eu acho que essa é a base. Ela não necessariamente só inclui a mecânica. Já houveram outros projetos que eu levei em consideração um visual X, porque eu falei, bom, sem esse visual eu não consigo transmitir o que eu quero. Então, independente de como essa vai ser a narrativa dentro desse visual, eu preciso ter isso para conseguir esse meu objetivo. Então, é mais sobre a experiência. Eu tenho esse viés um pouco mais do game design e da mecânica. Pra mim, um jogo divertido, ele é divertido independente da roupagem dele. Mas cabe a experiência. Cabe dentro dessa experiência. Então, o que eu quero que o meu jogador sinta? Eu quero que ele se sinta bem fazendo uma coisa dinâmica que dentro de com uma mecânica simples de aprender. O hopping, por exemplo, tem uma única mecânica. Tem um controle que tem que aprender. E pra mim isso era tipo, isso era um dos pontos chaves. É uma parte mais mecânica em relação ao resto da experiência, mas ainda assim era a base. Então é tentar enxergar esse pequeno globo aí que tem um pouquinho da gameplay, talvez alguma coisa do visual, caso ela seja necessária pra conseguir a experiência. Algumas coisas de áudio também, tem muita gente que desconsidera o áudio. O áudio ainda é dos nossos sentidos, dentro da área do desenvolvimento de jogos, o sentido mais imersivo. Então, se a pessoa quer realmente fazer uma coisa impactante, quer tocar mais o coração do jogador e tal, se eu tivesse que pensar um jogo assim, eu não pensaria no visual ou a temática inicialmente. Eu já pensaria direto, tipo, beleza, eu preciso ter um áudio que vá casar com isso. Então eu já ia providenciar alguma coisa pra tentar encaminhar essa sensação. Ele te fez sozinho também? Hop foi feito sozinho também. Show. Tu gosta dessa ideia de produzir sozinho, assim? Eu acho que deu a casa. Requer um multitarefa, assim. Na verdade, vamos por partes. O Hop não foi feito 100% sozinho. Houve um músico junto comigo pra fazer o áudio mais pra parte do final do projeto. Eu tentei botar alguns áudios placeholders antes, mas como eu falei, a sensação de ter a música de verdade correndo no fundo é completamente diferente. Não necessariamente que eu seja fã de desenvolvimento de projetos sozinhos. Deu a caso desses dois projetos que eu falar terem sido feitos em momentos da universidade em que eram projetos individuais. Eu gosto muito do multitasking em relação à área de jogos. Eu acho que não adianta as pessoas se burocratizarem em relação ao aprendizado. Tem muita gente que fala, não, porque eu vou ser o game designer, eu vou ter as melhores ideias e eu não vou aprender a programar nem fazer mais nada, porque eu sou o cara das ideias. E a verdade é que isso é completamente incompatível com o mercado e com a própria área. Um game designer que sabe programar conversa melhor com o programador. Um game designer que também sabe fazer arte conversa melhor com o artista e consegue ajudar nesse processo. E isso, desde que eu entrei na faculdade, já era um dos meus objetivos. Eu já tinha tido contato com a música antes, eu já tinha tido contato com a arte antes, mas o processo criativo ainda era minha paixão. A lógica também da programação também era uma coisa que eu tinha familiaridade. Então, basicamente, o que eu fiz foi eu não me sustentei em saber uma coisa só. Tem muita gente que fala, vai virar um pato. Faz um pouco de tudo, mas não faz nada muito bem.
Eu entendo o comentário, mas eu discordo. Eu acredito que é importante que as pessoas saibam dar passos para fora da sua zona de conforto. Um artista entender o que é o motor de jogo que ele vai estar aplicando é essencial. Que ele consiga criar uma cena para exibir o que quer que ele queira mostrar, para mostrar o portfólio dele. Alguém que trabalha com áudio, entender como o áudio realmente funciona dentro do jogo, para que ele possa, numa dessas, aparecer uma vaga de technical audio designer, ele vai poder chegar e vai aceitar essa vaga, é uma oportunidade de trabalho em que ele ainda vai estar trabalhando na parte da música, e ele ainda vai ser capaz de dar vida ao próprio som dentro de qualquer teste que ele queira. Ele pode pegar um exemplo pronto e vestir com todo um áudio diferente, vai dar uma sensação completamente diferente. Game designer não poderia ser diferente, ainda mais uma área que precisa conversar tanto com as outras áreas, né? Então, eu tenho esse perfil, é um pouco do meu perfil. Se eu tivesse que dizer, qual é a minha habilidade principal dentro dessa área, eu acho que é a comunicação e exatamente o fato de eu ter familiaridade com muitos dos conceitos de outras áreas. Me facilita muito o meu trabalho como game designer e, inclusive, me proporciona exercer o papel até mesmo de produtor, acompanhando outros game designers, artistas e músicos para conseguir estar desenvolvendo um projeto fechadinho no final. Então, é um pouco da minha peculiaridade querer saber de tudo, mas não necessariamente eu sou fã de trabalhar sozinho. Na verdade, eu acho que uma das partes mais legais de desenvolver jogos é trabalhar em equipe. É ter aquela sensação muito boa de quando as coisas estão andando num ritmo bom, uma parte motiva a outra, quando as coisas se encaixam e a vida surge dentro do projeto, é um sentimento maravilhoso. E é uma área que tentar só se limitar a desenvolver sozinho vai te negar aprendizados, vai te inibir de aprendizados que tu só vai ter se tu estiver trabalhando com outras pessoas. Certo. Bom, imagino que dentre os nossos milhares de ouvintes tenha alguém aqui que quis ontem ser game designer e falou, acho que eu vou ser game designer. Aí ele tentou vir aqui aprender com o melhor, e aí o melhor fala que o cara tem que ser multitarefa. Como é que tu balanceia os teus estudos de coisas diferentes, assim? Vamos lá. O que eu acredito, um bom game designer, a primeira habilidade que ele tem que ter é a capacidade de ouvir. É saber ouvir um feedback, é saber observar uma pessoa jogando, é saber observar os jogos que você está jogando, e isso não é uma habilidade inata, isso é uma habilidade que se adquire, as pessoas acham que é, mas não é. Mesma coisa com a comunicação. Conversar com as pessoas, saber ouvir as pessoas, entender elas, entender os feedbacks, tudo isso são habilidades essenciais para um bom game design. Porque isso se traduz na sua experiência sozinha, jogando um jogo e aprendendo, lendo um livro, Art of Game Design, Theory of Fun, são livros que eu adoro, porque eu li e me adicionaram coisas que até hoje, em momentos em que, independente, não importa o quanto tu acha que tu sabe, tu sempre vai encontrar desafios e isso faz parte do processo e é uma das coisas mais divertidas. E é nesses momentos que muitas vezes tu volta para esses conceitos de base que se tu conseguiu ter essas leituras, ter essas práticas, eles vão ser o teu apoio nesses momentos difíceis. Então é um equilíbrio de, beleza, eu tenho que entender, observando, sabendo comunicar, ouvindo. Essa é a parte de absorção de aprendizado do game designer. E a segunda parte, eu acredito que é uma parte prática. Não adianta tu só ter ideias. Enquanto tu não dá forma para elas, ela não tem muito valor. A ideia, ela não compreende tudo que realmente ela vai ser na prática. E é por isso que eu falo que um bom game designer sabe dar forma às suas ideias. Ele também tem um quê de programador. O código tá espaguete, papapá. Tudo bem, não tem problema ter essas dificuldades, tá tudo bem. O importante é tu conseguir, por exemplo, a Unity não me serve, eu não sou muito bom nesse tipo de programação. Pega um Game Maker, que vai te dar uma programação mais blocada, um pouco mais simplificada nesse sentido, mas que se tu tem uma ideia e tu consegue através daquilo ali dar forma a ela, tu vai poder testar ela e prototipar, o que é realmente a parte mais importante de toda essa história. Um bom game designer tem a capacidade de prototipar as próprias ideias. Eu acho que é aí que traça essa linha. Se o game designer quer trazer experiências que envolvam partes mais artísticas, talvez ele tenha que aprender um pouco mais de como ele implementa definitivamente uma arte, como ele produz uma arte, ou como ele encontra essa arte, né? Muitas vezes vai ser
putz, eu tenho um conhecido que é um baita artista e tal, toma iniciativa, troca uma ideia com o cara. Ah, eu encontrei esse asset pack da Unity que tem muitas das coisas que eu vou precisar pra dar forma a isso. Toca a ficha. É tipo, tem muita coisa gratuita na internet, eu acho que isso já é um fato consolidado. Não adianta, se tu quer, quanto mais dessas áreas tu tem, mais tipos de experiência tu consegue prototipar. Então, faz sentido tu ter o todo, mas o principal, ao meu ver, é a capacidade de limpar o chão da fábrica. É conseguir pegar as ferramentas e dar forma pra tua ideia. Então tu diria que, tipo, o teu processo basicamente de estudo é, tipo, você tem coisas que você estuda por ser game design, por ser tua área, e os outros conhecimentos que você tem agregados, eles são muito mais consequência da parte prática, de você estar sempre colocando a mão na massa e fazendo as coisas acontecer. Você pega eles naturalmente. Bastante disso. Eu, em específico, ainda tenho um pouco mais de interesse na parte de arte, então cheguei a ler alguns materiais de arte e tal. Tenho muitos conhecidos que mandam muito bem nessas áreas, então tô toda hora tirando dúvidas com eles e validando essas coisas. Mas, com certeza, a prática, ela te demanda conhecimentos que tu não tem. E tu não sabe que tu precisa deles até tu chegar naquele ponto. E é por isso que é importante estar criando essas coisas. E aí sim, essas janelas vão se abrindo. Tem um exemplo, desculpa, tem um exemplo que eu acho que eu posso dar de um conhecido meu. Ele também estava fazendo curso de jogos em outra universidade, e ele estava meio frustrado. Não estava mais conseguindo se ver nessa área, ele estava tendo dificuldade com muitas das vezes trabalhos em equipe que ele acabava caindo, as pessoas não acompanhavam na mesma intensidade que ele, e isso frustrava bastante ele. E ele também se burocratizava bastante nisso. Por mais que ele trabalhasse como game designer, ele às vezes tinha que fazer alguma coisinha de arte e tal, mas nada muito complexo, vamos colocar assim, muito raso. Eu realmente precisava cobrir uma biqueira na finaleira da entrega do projeto. Mas tudo isso mudou quando ele teve que fazer um projeto sozinho, porque todos os integrantes do grupo dele não estavam presentes. E aí ele, que era só um game designer, teve que dar forma à mecânica que ele tinha pensado, dar forma ao visual que ele tinha pensado, encontrou dificuldades ferrenhas em várias dessas áreas, mas a sensação de, depois de 2 semanas dando a vida, ter uma buildzinha com início, meio e fim, que ele pôde mandar pra gente e falar: então, gurizada, joguem aqui e me deem o feedback. Ele falou: cara, isso foi viciante. Essa sensação de eu conseguir dar forma pra ideia que eu tinha foi viciante. E desde então, cara, ele tá assim, ó, não faz nem 6 meses que ele entregou esse projeto anterior que ele tava tocando sozinho, e atualmente ele já tá desenvolvendo projetos numa escala assustadoramente maiores do que até mesmo ele acreditava que ele ia estar conseguindo desenvolver há 6 meses atrás. Isso tudo porque ele encarou a prática e ele começou a aprender pixel art, porque ele queria fazer uma coisa em pixel art, entendeu melhor como fazer uma animação, entendeu melhor como fazer um frame impact, como usar um sistema de partículas para gerar suculência, efeito, shader. De tudo um pouco ele foi caçando, e na prática, no pega pra capar mesmo, atualmente ele tem projetos muito mais legais. Então deu uma forma física pra uma coisa que eu acreditava e defendia. Isso me deixou muito contente. Validou algumas teorias. Quer puxar? Não sei, tu nunca fechar as coisas primeiro? Eu acho que nessas falas a gente já acabou fechando as obrigatórias. Deixa eu ver quanto tempo a gente ainda tem. Acredito que uns 20 minutinhos pra gente completar. Numa boa. Tá. Durante essas conversas aqui que a gente teve, tu falou ali que era um dos teus primeiros jogos, o das cartas, que tava entrando na área, etc. Eu gostaria de saber o que te levou a entrar na área. Sempre foi vontade? Parece que tu abrangeu muita coisa no começo ali, tipo, na juventude, e depois se nichou, ou não necessariamente se nichou, né, mas escolheu uma área pra seguir. Como é que foi isso? E por que essas escolhas? Tá, essa é uma pergunta, tem algumas camadas. Eu sempre gostei da parte criativa desde muito pequeno. Então a música, a arte, foram coisas que me chamavam a atenção. Toquei piano por 6 anos da minha vida, sempre desenhei, meus cadernos da escola eram tudo desenhado.
Mas eu sempre gostei bastante do meio acadêmico, sempre fui dedicado e gosto de ter esses resultados na provas vestibulares, enfim, foi uma coisa que eu tava levando muito a sério. Até o segundo ano do ensino médio eu acreditava que eu ia fazer direito. Meu pai tá na área do direito, ele é uma referência muito grande pra mim. É uma pessoa que é basicamente meu ídolo. E eu sempre gostei muito da parte da comunicação, sempre gostei muito da locução, enfim, e me via indo pra essa área. Até que nas últimas férias, antes de começar o terceirão, o último ano da escola, eu percebi que eu não conseguiria viver um trabalho em que eu não pudesse exercer a minha criatividade diariamente. E isso pra mim foi quase como se eu tivesse trancado a porta do direito de imediato. E quando eu pensei, putz, cara, tá, e essa criatividade, pra onde eu quero direcionar ela? Os jogos, eles vieram como uma coisa muito natural. Eu sempre gostei de me dedicar muito a tudo que eu fazia. Então, ter conhecimento sobre várias áreas e saber aplicar isso em várias áreas já era um traço que eu trazia desde a infância, desde a escola. Eu queria muito saber de tudo um pouco para conseguir fazer as coisas melhores, ser o mais completo possível. Talvez eu não fosse 10 em tudo, mas eu tentava ser nota 9 em tudo, pelo menos. E quando eu observei a multidisciplinaridade da área de jogos, aquilo foi um gancho muito forte. Aquilo me chamou de um jeito que eu não imaginei que ia me chamar. Eu não conhecia ninguém na área do desenvolvimento de jogos. Eu não tinha experiência nenhuma em programação, nem mesmo em desenvolver realmente alguma coisa no computador. No final do terceirão, eu tava decidido que eu ia fazer, então, jogos digitais na Unicinos e em paralelo a ciência da computação na URGS, que eu ainda tinha me dedicado para conseguir aprovar lá e tal, mudando de cidade. E foi questão de 2 semestres, a pandemia estourou também no primeiro semestre que eu tava começando, mas foi questão de 2 semestres que eu percebi, putz, cara, eu quero dedicar muito mais tempo meu aos meus projetos, às oportunidades de trabalho que já estavam aparecendo em 2021 pra mim, do que continuar nessa área mais técnica da ciência da computação. Financeiramente falando, talvez não fosse a decisão mais inteligente, mas ali já era uma posição que eu estava confortável financeiramente para poder tomar essa decisão, né? Eu entendo que muitas vezes essas portas não se abrem por outros problemas que as pessoas têm, né? Ninguém é só preto e branco. E dali pra frente... Mais longe, desculpa te cortar. Manda bala. O que virou essa chavinha? Tu jogava já? Foi um jogo que tu jogou nessas férias ou algo assim? Não, eu sempre joguei muito. Eu jogo videogame desde os 2 anos de idade. Eu tenho as minhas primeiras memórias... Algumas das minhas primeiras memórias são quando eu tinha 2 anos e meio jogando na minha casa antiga, o Play 1. E aquilo segue guardado no meu coração, sempre esteve comigo, independente do momento. Jogos de diferentes áreas, diferentes nichos. E sempre foi um fator muito grande de alegria poder jogar com meus amigos e trazer diversão pra eles em relação aos jogos, apresentar um jogo novo, trazer alguma coisa divertida assim, sempre foi um fator muito motivador pra mim. No final do ano, comecinho do ano, em janeiro, a gente se juntava aqui em casa, todo mundo trazia o computador, a gente passava uma semana morando junto e jogando videogame junto. Eu já tinha meus ensaios de game design naquela época, eu queria inventar alguma coisa pra gente fazer. Eu vou aqui, peguei uma caneca de alumínio, 4 canecas de alumínio, botei um monte de peças de Lego dentro, tampei e falei, a pessoa vai entrar, vai esconder essas 4 canecas dentro de uma sala escura, bota uma venda, todo mundo entra depois e a pessoa só pode sair da porta se ela conseguir achar uma desses objetos barulhentos e sair da sala sem que a pessoa que tá vendada no meio te procurando te descubra. Então eu já tinha umas brincadeiras assim que eu ia criando de mecânicas e tal, pra divertir os meus amigos, e eu acho que esse sempre foi o meu motivador principal. Que loucura. Bom, fiz esse disclaimer obrigatório teu aí, mas vamos seguir. E aí entrou na faculdade, se desenvolveu ali. Sim, na faculdade o começo não foi um começo simples, foi um começo bem, bem difícil. A pandemia estourou, então muita gente estava saindo do curso. Eu estava tentando fazer o máximo de cadeiras possíveis, o currículo antigo começou a ser desfeito, então eu tinha que manter o máximo de coisas a cada semestre para conseguir me formar dentro daquele currículo antigo. E no começo, então, as experiências não estavam legais, tive
péssimas experiências em trabalhos em grupo, infelizmente. Felizmente depois conheci pessoas que estavam conseguindo me acompanhar, que era uma troca divertida, aprendia com essas pessoas, eram pessoas que estavam dedicadas àquilo ali, e isso torna tudo muito mais leve, porque cada cadeira se torna uma oportunidade de brincar de um jeito diferente, por mais que tenha as responsabilidades. A cada final de cadeira que a gente conseguia entregar alguma coisa junto que tava divertido, a gente falava, meu, esse aqui ficou mais legal ainda, né, cara? Pô, esse aqui ficou tão divertido. E esse é um sentimento muito bom, e eu acho que foi um passo de cada vez. Não começamos bem, mas um passo de cada vez as coisas foram se encaixando. Eu também não imaginava que eu ia tentar cobrir todas essas áreas desse jeito, porque os desafios são grandes, cada uma dessas áreas é um mundo inteiro de aprendizado. Então seria absolutamente arrogante da minha parte falar que eu domino qualquer uma delas. Eu gosto de todas elas e eu invisto mais tempo no game design. É basicamente essa a melhor maneira de definir. Mas ainda assim, cara, eu já aprendi muito sobre game design com artista, já aprendi muito sobre game design com programador, essas coisas, esses tipos de conversas dinâmicas são um núcleo essencial, assim, de aprendizado. Uhum. E aí eu me viciei na área, aí eu fiquei apaixonado, não teve jeito. Tive a oportunidade de trabalhar desde 2021, foi quando surgiu a primeira oportunidade real de trabalho, assim, um ano depois de ter começado a faculdade, e aquilo ali já foi um divisor de águas, assim. Eu tive contato com um cara muito experiente, Jeff. O Jeff Ramos, ele é um ex-aluno do curso de 2007, da turma de 2007, da primeira turma do curso de jogos. Trabalhou na Bossa Studios. O cara é uma mente brilhante, assim, sério. Foi um privilégio absurdo poder aprender tanta coisa com ele num momento tão cedo, assim, da faculdade. Foi por isso, inclusive, que eu fui atrás do coordenador pra tentar repassar alguns dos ensinamentos que eu tive a oportunidade de aprender com ele pro resto do pessoal da faculdade que eu conseguia conversar ainda, quando dadas as oportunidades de fala. No caso, você tá falando das palestras que tu faz. Exatamente. O cara saiu da faculdade e agora voltou como que loucura. De conhecimento. Só repassando muito o que eu aprendi com outras pessoas que são bizarramente brilhantes. Perfeito. Literalmente a jornada do herói, ele voltou e ele é o grande ancião agora. Exatamente. Bem longe disso, bem longe. Essa jornada é muito longa, Beleza. Quero te encaminhar pro presente. Falamos de passado. Presente, como é que estamos atualmente? Projetos na cabeça, projetos no papel, empreendedorismo, trabalho. Eu tô vivendo um momento bem único, na verdade, na minha vida. Eu trabalho como game designer e producer na Rockhead Studios de Porto Alegre. E tô cercado de gente bizarramente capacitada, inclusive um dos entrevistadores aí, que é craque. Desenvolvendo projetos por lá e aquilo ali tá sendo muito bom, é meu full time, aquilo ali é onde eu dedico o meu dia, a parte mais produtiva do meu dia definitivamente tá ali. Mas eu também tava numa posição de conforto financeiro em relação a eu não necessariamente precisaria utilizar de todo o recurso do meu trabalho para sobreviver. A minha sobrevivência já estava garantida. O que me permitiu abrir uma porta que eu não imaginei que eu ia conseguir abrir tão cedo, que era dar espaço para meus próprios projetos terem a oportunidade de brilhar. Eu trabalhei já em outras empresas e conheci pessoas muito dedicadas da área de jogos do Brasil. E com essas pessoas que eu me conectei tão bem, eu chamei elas e organizei uma equipe. Basicamente a gente abriu a Lizard Mountain Studios. É um estúdio de desenvolvimento que a gente vem tocando final do ano passado, começo desse ano, basicamente. O primeiro projeto que a gente tocou foi o próprio Hopping, o Bonus Adventure. Reestruturamos ele, acabamos com os espaguetes que eu tinha feito, que tava uma bagunça de código. Adicionamos coisas novas, polimos ele, melhoramos ele. Fomos chamados pra Gamescom, Latam 2025. Estivemos lá esse ano. Então, basicamente, são dois trabalhos em paralelo, né? Eu tenho a minha dedicação, o meu empenho principal, logicamente, na Rockhead. E no que seria o meu terceiro turno, eu tenho a oportunidade de, junto com muita gente dedicada ali. Logicamente, né? Eu não tenho condições de pagar full time de todo mundo. Seria um sonho, mas logicamente eu não tô nessa posição ainda. Então, com o que eu tenho,
eu tento contribuir com esse pessoal pra gente conseguir, literalmente tudo que eu tenho, no caso, eu reinvisto, pra gente conseguir produzir com muita paixão. Eu acho que teve muita gente dentro da área de jogos que tá bem machucada, bem magoada também, e quase perde a paixão pelo desenvolvimento em função de problemas com empresas. O mercado não é um mercado fácil, é um mercado competitivo, é um mercado até certo ponto cruel. E dentro de uma área artística, é muito triste tu perder a paixão que tu tem por isso em função dessas problemáticas externas, né? Não que necessariamente envolve o próprio desenvolvimento do jogo. Então a ideia foi criar um espaço em que eu e essa equipe pudéssemos desenvolver uma coisa que a gente realmente poderia botar no nosso portfólio e falar, tipo, cara, esse trabalho é meu, tá ligado? Eu estive nesse trabalho, isso é resultado da minha dedicação e da dedicação de todos da equipe. Então esse é o sentimento que eu tentei criar para cada um que estava lá dentro, né? A gente continua seguindo os trabalhos. A gente tá, inclusive, agora no Steam Next Fest, a gente vai estar lançando um projetinho novo por lá, uma demozinha para que, quem sabe, possa ditar um pouco mais o rumo dos próximos capítulos. O Hopping segue por ali. Inclusive, esse projeto que vai estar sendo apresentado é dentro da mesma IP do Hopping. O Hopping Bonus Adventure é o jogo principal. Esse jogo secundário que tá vindo agora é o Hopping Into the Woods. Ele é um jogo bem mais casual, mais dinâmico, mais rápido, mais puzzlezinho. Vai ter adaptação para mobile. É uma coisa importante para nós mesmos termos experiência de publicar um jogo. É importante para criar um portfólio para a empresa. É importante para a construção de uma comunidade em torno da IP. Então, a cabeça tá com bastante coisa, porque eu adoraria dizer que é fácil gerenciar essas duas coisas em paralelo, mas não é. Não é uma coisa simples, e eu mesmo muitas vezes estou tropeçando. Várias vezes eu tropeço. A única coisa que eu tô tentando fazer é o melhor que eu consigo pra, logicamente, dentro da Rockhead, tá conseguindo ajudar o desenvolvimento do projeto. Inclusive, imagino que o pessoal já deva estar ansioso pelo que tá vindo por aí, da franquia Starlit, né? Possivelmente uma das franquias mais bem recebidas no Brasil na década passada. Eles tiveram vários títulos de sucesso que até hoje, se tu baixa os jogos, eles são bizarramente divertidos, desde do Starlit Adventures, o clássico, ao Kart Racing. Todos são projetos feitos com muito, muito empenho. Eles realmente mostram que eles estão ali porque eles amam aquilo. O Christian e o Danda desde sempre aí no mercado de jogos do Brasil. E os próximos projetos, as próximas etapas que estão vindo por aí, a gente se esforça muito para que atenda as expectativas, né? E que mantenha essa sensação maravilhosa de, independente da época, chegar pra jogar aquele jogo e falar, cara, que jogo divertido, velho, isso aqui tá muito legal. Então basicamente esse é o meu atual. Perfeito. Quer puxar? Puxar a pergunta? Não sei. Porque eu transicionarei para o próximo tópico, para não te comer muito tempo do sabadão, né? Sem estresse. Não, pode puxar, sem problema. Tá, beleza. Então, para finalizar, falamos de passado, falamos de presente, então vamos pro futuro, né? Nada mais justo. O que tu almeja, o que tu acha que tu já alcançou e o que falta? Pessoas que tu te inspira e quer estar com elas? Putz, tá. Pergunta bem difícil, vamos lá. O que eu almejo? Eu almejo poder continuar aprendendo sempre em relação à área, principalmente de game design, mas em outras áreas também. Essa área de produção foi uma coisa que acabou me pegando de surpresa e que eu tenho gostado bastante. De poder enxergar o todo, assim, é uma coisa que eu sempre gostei de fazer. Talvez dar sequência em alguns passos fora do Brasil. Não necessariamente só por oportunidade de trabalho, mas tentar dar a cara a tapa em países para viver, nem que seja, né? Em lugares diferentes. São algumas das coisas que eu almejo pro meu futuro. Não necessariamente para agora ainda, mas que eu almejo pro meu futuro. Existem alguns lugares em específicos, principalmente o Canadá ali. Eu tenho tava falando sobre o futuro ainda. Eu almejo poder morar no Canadá, em Vancouver. É um polo de criatividade, tecnologia, arte
e uma das vanguardas do mercado de jogos, um dos mercados que mais cresce dentro do mundo indie e também do mundo AAA. E tendo a oportunidade de ir para lá, eu jamais recuaria. É exatamente o que eu gostaria de estar, no meio de um máximo de gente qualificada, aprendendo o máximo que desse para tentar conseguir entregar cada vez projetos melhores. Eu pretendo conseguir tentar fazer alguns jogos, continuar fazendo jogos divertidos com a minha equipe. Isso não é uma coisa que eu pretendo largar de mão. É um espaço tanto criativo quanto de desenvolvimento profissional que eu aprendo coisas que eu não poderia aprender em nenhum outro lugar. É quase como se eu fizesse um curso de business na prática. Ele é um pouco diferente, mas ao mesmo tempo as oportunidades que acontecem nos eventos, as redes de contatos, enfim, é sempre, cada conversa é uma coisa nova para ser anotada. Isso é muito produtivo de estar tendo esse... Isso é uma coisa muito produtiva de ter essa empresa, a Lizard Mountain, né? Pessoas que eu admiro muito, que eu gostaria de trabalhar... Cara, essa é uma pergunta muito difícil, tá? Eu sinto que se eu falasse só nomes eu estaria sendo injusto. Mas tem várias pessoas do Brasil, desenvolvedores indies, que eu admiro muito. Tem gente lançando projetos fantásticos por aqui. E eu acho que seria loucura falar que só sai coisa boa lá de fora. Então, ainda que eu esteja lá fora, eu quero poder continuar com esse contato com as pessoas daqui. Tem gente entregando coisa boa demais. Se vocês olharem a Gamescom, a área do Panorama Brasil, dos jogos indies, cara, é assustador. Existem estúdios que eu gosto muito. Falando, como eu citei o Canadá, eu vou citar um de lá, né, que seria a Clay Studios, né, do Don't Starve. Eu acho que ali eles têm um carinho pela gameplay e a arte de um jeito muito engraçado. Eu acho aquilo fantástico. Eu não me vejo me resumindo eu só vou fazer jogos digitais. Não, eu também um dia quero ter a experiência de fazer um jogo de tabuleiro e lançar. Possivelmente vai ser o próprio Heritage, que além de uma versão digital, eu vou fazer uma versão física dele depois. AAA, indie, enfim. Essa é uma pergunta que eu peço desculpas, talvez eu não saiba responder exatamente, tipo, com quem exatamente que eu quero trabalhar. Eu sei que eu quero estar dentro de onde o fogo estiver pegando, eu quero estar lá. Eu acho que é mais isso aí do que necessariamente com a pessoa. Talvez eu tenha formulado ela mal, assim. Não necessariamente pessoas que tu admira e quer trabalhar, mas referências, assim. Aí, vamos lá. O próprio Jeff Ramos que eu citei, ele é uma referência muito grande. Acho que a capacidade de pensar fora da caixa dele é uma coisa que eu admiro demais. Eu vou falar de jogos aqui que trazem ideias, porque não é só uma pessoa que foi responsável por essa ideia, mas como é o caso de It Takes Two, e do estúdio de Split Fiction e tal. É lógico que o diretor é gênio, mas tem toda uma equipe por trás daquilo ali. E definitivamente eu quero conseguir chegar num nível de entendimento de diversão como eles tiveram. Conseguir quebrar paradigmas, soltar todas essas amarras e falar simplesmente, cara, nós vamos fazer a coisa mais divertida possível. E essa é a sensação que eu tenho quando eu jogo esses jogos desse estúdio. Que é um desapego de amarras convencionais para fazer uma experiência divertida. Que eu sigo isso bastante como guia dentro do meu pensamento de game design. Sim, com certeza eu acho que é uma bobada. Não, eu acho, cara, quando eu começo a jogar um jogo e eu fico com aquele sorrisão no rosto, quando eu consigo conter, pra mim ali já valeu toda a experiência. Eu falo, cara, é isso aqui. Pra mim, isso aqui é a melhor parte de fazer os jogos. Essa sensação maravilhosa de, meu, os caras são muito gênios. Olha o que eles fizeram, tá tão divertido isso, sabe? Então pra mim é mais sobre isso. Lindo. E aí? Eu vou lançar o Fatality aqui. Lá vem. Alberto, o que é a vida? Fudeu, velho. Fudeu.
Fudeu, gurizada. Chat GPT. O que é? Cara, eu não sei, velho. Eu acho que é um constante processo de aprendizado e de oportunidades de demonstrar amor, carinho às coisas e se divertir. E é isso aí, não tem. Saber viver não necessariamente envolve saber fazer dinheiro. Por mais que é importante sobreviver, logicamente, né? Mas eu acho que é por aí. É saber amar as pessoas também. Sem preconceitos. Ter essa liberdade. Não ter medo de errar. Acho que é por aí, velho. Essa é a vida. Não tem muito mais pra falar. O que é a vida? Vai te fuder, porra. Não tá louco. Tá louco, porra. Acabou, velho. Já falei demais ainda, velho. Já foi um tópico muito filosófico. Faz joguinho, mano. Faz joguinho, cara. Que isso, filosofia, porra. É um programa de filosofia. Como é que Eu ia falar gênio. Gênio. Eu acho que fantástico, velho. Foi muito legal esse papo. Por mim, a gente finalizou aqui. Com certeza, eu vou ficar puxando papo contigo todos os dias no trabalho aqui pra ter mais coisas da vida. Mas para essa entrevista, pra ela não ficar muito longa, não te comer muito tempo do sábado, e por mim tá ótimo. Cinema. Bem capaz. Na verdade, eu finalizo com um agradecimento, primeiramente pelo convite, pela consideração de ter feito essa pedida. Eu acho que tem muita coisa que eu falei aqui, mas as perguntas e a intenção de vocês que realmente carregaram, esse momento só existe, na verdade, por causa de vocês. Então eu que tenho que agradecer. Eu não vejo a hora também de poder trocar ideia com vocês. Eu sei que vocês têm muita coisa pra passar e transmitir, porque eu sei que vocês... Cara, eu fico impressionado, velho. Essa geração nova tá vindo... Porra, caralho, cara. Não dá nem 5 anos de diferença e é uma cabeça que já vem no 330. Eu fico encantado. Então eu já fico bem contente de ter isso. Ter a oportunidade de falar com vocês, logicamente, é muito boa. E espero que quem tenha escutado até aqui que se divirta e dê umas risadas aí de uns abobados falando umas coisas aí também, que acho que é o mais importante. Perfeito. Então tá. Eu gostaria de te agradecer. Foi uma baita honra. Realmente dá pra ver que tá muito carregado de experiência a tua vida. Passou por muita coisa. Não deu pra cobrir tudo. Não vai dar pra cobrir tudo. Fica anotado aqui que uma conversa parte 2 vai ter que existir independente do teu trabalho. Isso seria uma honra. Seria uma honra. Fechou. Então, dá Fechamos então. Espectadores aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora que vocês estão nos escutando, mas espero que tenham gostado. Beijo. Beijo.